Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo hoje aqui um recapzinho de um trade que eu peguei no IM, tá? Mas antes da gente conversar a respeito do gráfico em si, eu quero mostrar para vocês o que eu trouxe hoje cedo de análise, tá? Então aqui, voltamos para aquela loucura dos índices, né? Dentro de um range sendo negociado. Infelizmente, olhando para o candle do diário, eu não gosto muito de como ele está se formando essa valor semanal. A ideia, pegando o ativo mais clean hoje para se negociar, era o IM, tá? Buscando e saindo de um IRL do diário para ERL, último fundo. Então, como vocês podem perceber, aqui no Nasdaq, à esquerda, o S&P no meio e o IM aqui, Dow Jones, na direita, tá? A gente parte da perspectiva que ele mitigou um IRL, colocou uma máxima da semana. O dia de ontem respeitou essa região que foi colocada de equilíbrio, expandiu. E a gente tem o quê? Até 50% dessa região de equilíbrio para estar respeitando e colocando a máxima de candle para estar sendo negociado para baixo, tá bom? Então, quando eu estava observando, não houve um SMT, não tinha sweep de vela de H4 e tudo mais, até que o mercado ele nos deu uma manipulação ali que eu gostei, tá bom? No lower time frame, a gente vai estar analisando. Mas aqui no H4, a única coisa que a gente tem de price action aqui e key level é esse fair value gap aqui dentro do Dow Jones, como eu falei, o ativo mais clean para estar se pegando uma posição, tá? E ambos os ativos aqui fizeram um C1, C2, enfim, colocando como Nova York reversal aqui, né? Ou seja, uma reversão de Nova York, tá bom? Então, aqui, ó, para vocês acompanharem, meu trade hoje cedo eu fui avisando, né, que eu havia pego esse aqui, isso, iniciando hoje cedo, tá bom? E meu alvo era o fundo da seção de Ásia e Londres que haviam colocado, tá? Peguei aqui 4R e pouquinho, então vamos lá. Partindo aqui agora dos ativos, o que a gente tem? Basicamente o IM aqui, ele tá dentro daquela análise que eu passei ali para vocês, né? Do Discord, que eu mandei dentro do canal do TF, tá? Quando a gente vai para H4, nós vamos observar o quê? A formação daquele swing point do C1, C2, C1, C2 lá em cima, C1, C2 aqui. E o quê? O único ativo que respeita, basicamente, em termos de POI, foi o YM. Porque, né, ele entra dentro daquele cenário que eu falei do ativo mais clean, porque ele está respeitando estruturas bearish, key levels bearish também. Então isso é um ponto que a gente precisa ficar de olho, tá bom? Sem contar que o deslocamento dele, que ó, se a gente for pegar lá de cima até aqui embaixo, ele expandiu quase 1.500 pontos. O S&P 156 e o Nasdaq daqui de cima até lá embaixo 609. Então, ele é o ativo que tende a atingir o nosso objetivo mais rápido, tá bom? Precisa ficar de olho nisso. Qual que é o conceito por trás disso daqui? Strange Street, que é basicamente força relativa entre os índices, tá? A tríade que a gente utiliza. Então, pegando essa lógica, indo lá agora, foi super tranquilo porque eu apenas identifiquei um swing point dentro de um key level e fui ali pro lower time frame. Aí aqui, pessoal, retornando. Quando a gente vem aqui pelo M30, o que nós conseguimos observar? Que basicamente esse último topo que foi colocado aqui, ele foi sweepado tanto no S&P como também no Nasdaq, colocando um SMT de topo, tá bom? Então isso daqui para mim foi o gatilho que eu gosto de estar vendo para eu me posicionar. Quando a gente tem SMT, quando ele forma um C2 dentro de uma região importante, ou seja, lá no YM, tá? E consigo daí, analisando sobre a ótica que ele está dentro de um K-level, tá bom? Lá do H4, como também aqui do M30, foi colocado uma máxima. Quando eu vou para o M3, o que eu vou ter aqui, tá? Ó, o SMT, o topo, e aqui dentro desse cenário, ele até mostra aqui, ó, pelo indicador, ele tinha um inverse fair value gap aqui e havia feito o CSG aqui em cima, tá bom? Então, eu utilizei estes parâmetros aqui para estar como framework para eu estar pegando o trade, tá? Ele inverteu o fair value gap, eu acabei executando e no final meu fundo era
este aqui, ó. Tanto que ele pagou lá, demorou a operação, quanto tempo? 1 hora e 42, quase 2 horas. Mas é aquilo, colocou o topo do dia ali pra mim naquele candle de H4, simplesmente executei, tá? Deu todas as confluências, aqui ele me deu uma expansão seguida de expansão, manipulação, V-shape, um reversal sequence aqui, executar sem medo, tá? Ele deu oportunidade de continuidade ainda, de se posicionar novamente, mas pegando aqui pra vocês verem, até... Esticando aqui, olha como ficou a formação. Não, vou ter que retornar um pouquinho mais. Olha como ficou a formação dele no higher time frame aqui, ó, junto, ao lado. Ele coloca aquele C2 lá. Tem o SMT entre esses topos. E consigo me dar a formação ali ideal para estar executando. Fechou? Galera, era isso. Não é tanto hoje, tá bom? Foi um trade relativamente super tranquilo de estar encaixando dentro da checklist, dentro do trade system, tá bom? Mas é isso daí. Finalizando a semana com basicamente uns 11R. Por volta disso. E tá louco de bom. Amanhã eu vou ficar tranquilo. Fechou, gente? A gente se vê na próxima vídeo, aula também. É nóis.